Olá, bem-vindo à Escola Bíblica do Ministério para a Língua Portuguesa da Segunda Igreja Batista em Richmond, Virgínia. Esse ano estamos estudando toda a Bíblia e a lição de hoje será Salmos. Então, Tehillim, que significa louvores. Então, nos Salmos nós vemos quando a fé inspira poesia. Poesia e música são instrumentos muito usados e são ótimos para a nossa memorização. Vou compartilhar um poema. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Agora voltando aos Salmos. A classificação dos Salmos é poético pelo cânon cristão e é parte dos escritos na Bíblia hebraica. O livro dos Salmos é uma coletânea de cânticos e de poemas de natureza bem pessoal. Os Salmos têm sido usados como parte do culto dos judeus desde os tempos antigos. Foi parte do culto da igreja primitiva e é parte das nossas músicas atuais. Por ser uma coletânea, é muito difícil atribuir uma data precisa ao livro como um todo. O livro de Salmo é dividido em 5 livros. Então, o primeiro livro vai do primeiro Salmo ao 41, o segundo livro, Salmo 42 ao 72, o livro 3, Salmo 73 ao 89, livro 4, Salmo 90 ao 106, livro 5, Salmo 107 ao 150. Tratando-se de uma coletânea de poemas e músicas, nós temos vários autores para o livro de Salmos. Então, o rei Davi, que tem o maior número de salmos escritos, Asaf, o rei Salomão, Etam, Moisés, os filhos de Coré e alguns salmos são de autorias incerta. Gostaria de estudar 3 palavras bem presentes nos Salmos. A primeira é aleluia. Aleluia. Aleluia significa louvem ou adorem a Deus. Esse finalzinho, Yah, é o começo do tetragrama, que é o nome sagrado de Deus, que foi revelado a Moisés na sarça ardente, lá no Êxodo. Esse é o nome que os 10 mandamentos falam que a gente não pode usar em vão. Outra palavra presente, mas que nós não usamos muito, Selá. Selá significa para sempre. E eu quero apresentar a origem do amém. Amém é um acróstico. Acróstico é uma palavra formada pela inicial de palavras de uma frase. Então, aqui está a frase em hebraico. E essa frase que deu origem ao amém, em português seria Deus, Rei fiel em suas promessas. A poesia presente nos Salmos é um pouco diferente do que nós estamos acostumados como poesia. Nós estamos acostumados com rima e nos Salmos nós vemos o paralelismo. O paralelismo é quando você faz uma comparação. Há 3 tipos de paralelismos no Salmo. Paralelismo sinonímico, a segunda linha reafirma a primeira. Há exemplo no Salmo 15:1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Habitar e morar são sinônimos. O paralelismo antitético, onde há um oposto da ideia. Então, o exemplo do Salmo 37:9. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Então, ele está comparando os malfeitores e os que esperam no Senhor, uns vão ficar sem terra e outros herdarão a terra. Há um antítese. O terceiro tipo de paralelismo é o sintético, onde há uma construção da ideia. Então, há uma amplificação do significado do termo a ser expresso. Então, há exemplo 19, verso 8 e 9. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia ou ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. Então, você tem uma ideia principal e ela tem uma construção. Então, ela apresenta aqui, por exemplo, os preceitos são retos e alegram. Os mandamentos são puros e iluminam. O temor do Senhor é limpo e permanece. E os juízos são verdadeiros e justos. Então, nessa coletânea de poemas e de músicas, nós temos vários temas. Não há um tema para o livro em geral. Então, nós temos salmos
cujo tema é louvor e adoração ao Senhor, e eu separei como exemplo o 113 e o 150. Salmos que mostram o sofrimento. A exemplo, Salmo 3 e 13. Confissões de pecado, 6 e 32. Confissões de fé, 18 e 108. Evidências de Deus na criação, Salmo 19 e 104. História do povo judeu, Salmo 99 e 114. A pessoa do Messias, 2 e 110. E há alguns salmos que são especiais, que eles são chamados de cânticos dos degraus, ou cânticos de romagem, ou salmos de romagem. Esses salmos eles eram cantados em peregrinações, quando os judeus viajavam de onde moravam até Jerusalém, por ocasião das festas que eram requeridos irem ao templo para celebrar. Então, quais são esses salmos? 43, 46, 48, 76, 84, 87, do 120 ao 134. Esses outros aqui, eu coloquei só 2 exemplos. Obviamente, nós temos mais salmos que contêm esses temas. Eu gostaria agora de ressaltar os salmos que mostram a pessoa do Messias. Então, no Salmo 2, ele é mostrado como o rei que virá e o rei que reinará na terra. Então, está falando da segunda vinda de Jesus. O Salmo 22 é o salmo que Jesus começou a citar, ele citou o primeiro verso e ele morreu. Então, ele citou, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? E morreu. Os judeus que estavam presentes na cena, ao escutar Jesus citar o verso 1 do Salmo 22, na hora veio o Salmo 22 inteiro à mente. E ali Jesus estava dando o seu último ensinamento. Que ensinamento? O que a gente encontra no Salmo 22? Nós encontramos menção sobre a cruz, o tipo de morte, o sofrimento, inclusive que as roupas dele seriam sorteadas e que as pessoas ao redor iriam tirar sarro do Messias. Na sequência, o Salmo fala que o Evangelho seria espalhado pelas nações e alcançaria a mim e a você. E o Salmo termina mostrando a segunda vinda do Messias que reinará na terra. O Salmo 23 é bem conhecido da gente, mostra o Senhor como nosso pastor, né? O Salmo 24 mostra o Messias como o rei que virá. No Salmo 110, reafirma a ideia do rei e apresenta como sacerdote, sumo sacerdote. E o Salmo 118 mostra o Messias como Salvador. Os Salmos, então, eles nos ajudam a compreender a Deus, a nós mesmos e ao nosso relacionamento com o Eterno. E eu gostaria de deixar um convite com você. Memorize os salmos. Alguns desses salmos são cantados, né? Nós cantamos em músicas, mas eu gostaria que você te desafiar a memorizar os salmos e a colocar em prática a mensagem que há no livro dos Salmos. Amém?